Bom, então vamos começar esta segunda etapa do módulo 2 sobre reeducação do olhar do curso Fotografia Digital do Entusiasta ao Profissional de Dialógica Comunicação Estratégica. Bem, mais uma vez, como eu disse, estou voltando a utilizar a imagem da garota afegã, que é muito emblemática e significativa para esse tema que é a reeducação do olhar. Durante a primeira parte deste módulo, a gente já entendeu e percebeu como a educação tem um lugar central nas nossas vidas e como a forma como nós olhamos, como o nosso olhar estrutura as nossas crenças, estrutura os nossos valores, os nossos comportamentos e como até a própria noção de existência que a gente tem está associada diretamente ao olhar. Mas se o olhar tem essa importância tamanha e se as nossas instituições não se preocuparam em nos revelar isso e nos dar uma dimensão prática para a educação do olhar, o que é que a gente precisa fazer, já que o nosso olhar foi educado muitas vezes sem uma base, sem uma estrutura? O que é que a gente precisa fazer para exercitar a sensibilidade que é necessária e é o ponto fundamental para criar boas fotografias, para construir boas imagens, para captar as melhores fotos? Como tornar possível uma sensibilidade mais aguçada e como tornar possível aquelas imagens que diferenciam o comum do excepcional. Então, esta etapa agora, esta segunda parte do módulo, é focada especificamente em alguns passos que são necessários para essa reeducação do olhar, para uma nova educação da maneira como nós enxergamos o mundo, para que a gente possa reestruturar o nosso olhar e reestruturar as nossas fotos como consequência. Então, já falei isso inclusive em outros vídeos, se você acompanha o conteúdo do lançamento, dizendo que há uma estilização que se pode fazer do ditado popular, assim na arte como na vida, para assim no Instagram como na vida. Por que no Instagram como na vida? Porque o Instagram, um dos grandes atrativos dele é a possibilidade de uso de diferentes filtros para as fotografias ou vídeos que são feitos. Então, o Instagram ele é muito popular por conta dos filtros. Há inclusive vários aplicativos extras que possibilitam a inclusão de novos filtros para as imagens. Então, assim como no Instagram a gente coloca filtros que mexem com a cor, com o contraste, com a iluminação das imagens que vão ser postadas no aplicativo, na mídia social, a gente também tem os nossos filtros. E quais são esses filtros? Então, as nossas crenças, as coisas em que nós acreditamos são grandes filtros do nosso olhar. Então, por exemplo, se eu acredito que a natureza é bela, se eu acredito que o verde, que as árvores são bonitas e que é necessário preservar a natureza para manter o equilíbrio, para que possa haver desenvolvimento, então, muito provavelmente, eu vou gostar de fotografar árvores, plantas, animais, e o verde vai despertar mais a minha sensibilidade. Eu vou estar mais sensível quando eu olhar para uma floresta, por exemplo, para um campo, para um parque arborizado e florido. A minha sensibilidade e a minha forma de olhar para aquilo vai ser diferente. Eu vou ter muito mais elementos que vão chamar a minha atenção e eu vou olhar para aquilo de uma forma diferente. Então, perceba como a forma como você acredita vai influenciar o seu olhar e vai influenciar a forma como você fotografa. A sua empolgação com o objeto fotografado vai definir muito a forma como você fotografa. Os seus sentimentos, a forma como você se sente. Se você se sente mais alegre, é provável que você faça fotos com mais cores, com cores mais vibrantes, com mais luz. Então, se você está mais triste, é provável que você não pratique, haja menos luz, menos cores, haja mais melancolia nas fotos que você faz. É engraçado que a gente consegue perceber essa subjetividade na fotografia, e isso se revela pela sensibilidade, pelo nível de educação do olhar do fotógrafo. Nem sempre o fotógrafo se percebe enquanto
alguém que passa por um momento mais melancólico, por alguém que passa por um momento mais alegre. Nem sempre a gente se percebe assim, mas a nossa fotografia muitas vezes fala pelo nosso momento. E é por isso que a gente precisa se dar conta do olhar, para que a gente eduque-o e reeduque-o para obter o resultado que a gente quer, para que a gente possa saber o que fazer e como se preparar internamente para obter o resultado fotográfico que a gente espera, para obter o resultado fotográfico que a gente deseja. Então, o que a gente acredita, a nossa autoestima vai influenciar muito na fotografia. Fotos mais para cima, fotos mais para baixo, cor, mais luz, menos luz, fotos de frente, fotos de lado, fotos de costas para a imagem, como nós nos retratamos nas fotografias, como nós aparecemos nas fotos, se nós aparecemos sorrindo ou sem sorrir, se aparecemos de perfil sempre, ou sempre olhando de frente para a câmera. Tudo isso revela muito sobre a gente, porque tudo isso são filtros internos, são filtros que nós estruturamos que aparecem na fotografia. E é por isso que a gente precisa se dar conta disso para poder dominar a fotografia e dominar o nosso olhar, para que a gente possa gerenciá-lo da melhor maneira, para que a gente possa obter o resultado fotográfico que a gente espera. Nós temos uma série de filtros. Então, a gente teve o resultado que entra para a história do... Nem sei se você gosta de futebol, eu particularmente não gosto muito de futebol, mas foi uma partida muito interessante, especialmente para muitas reflexões. Eu cheguei a escrever um pequeno texto sobre isso também. A partida Brasil e Alemanha durante a Copa do Mundo 2014 foi o placar de 7-1, vitória da Alemanha sobre o Brasil, que jogava em casa em Minas Gerais durante a Copa do Mundo. E o Brasil levou a maior goleada na história da seleção brasileira, o maior número de gols entre a partida 7. Foi um resultado que bateu os 6-0 que a seleção brasileira levou do Uruguai em 1920. Então foi um resultado histórico, inclusive para isso. Mas essa derrota de 7-1 para a Alemanha ocorreu logo depois de que o Neymar, que era um jogador favorito, um grande ídolo endeusado na seleção brasileira, saiu de campo por conta de um ferimento. E aí todos os jogadores estavam muito abalados emocionalmente, foi uma comoção a saída dele, a mídia repercutiu muito isso. Foi uma super exposição. E a equipe não tinha um senso de equipe, de time. Era um pouco um endeusamento do Neymar e todas as esperanças estavam nele. Então o time entrou em campo despreparado, com as emoções em baixa, sem saber lidar com as suas próprias emoções, sem saber lidar com a forma de olhar. E entrou de cabeça baixa e a Alemanha aproveitou o momento de baixa da seleção brasileira e conseguiu fazer 7-1. Mas por que eu estou contando essa história de seleção brasileira, jogo, Copa do Mundo, que não tem nada a ver com fotografia? Bem, tem a ver com fotografia e tem a ver com reeducação do olhar. É só uma amostra de como os nossos filtros internos vão nos influenciar. E se influenciam os nossos comportamentos, imagina as fotos que a gente faz. Então, é preciso exercitar a forma como nós nos relacionamos conosco, com as pessoas ao nosso redor, com o meio ambiente, o que acreditamos, a religiosidade, a espiritualidade, tudo isso vai aparecer na fotografia. O que nos intriga, o que nos chama a atenção, o que é conflitante em nós, o que bate em nosso coração, o que é a nossa militância, tudo isso vai dizer o que vai aparecer mais, o que vai aparecer menos e como as coisas vão aparecer na fotografia, porque isso é a construção do nosso olhar, a construção da nossa sensibilidade. Então, como lidar com tudo isso? Como exercitar essas questões para poder obter melhores resultados fotográficos? Agora a gente passa para os exercícios. Então, o primeiro passo é investigar-se. Nunca se conforme com uma resposta só, com a primeira resposta. Pergunte a si mesmo sempre. Se uma imagem te chamou a atenção, se um objeto, uma pessoa, alguma cena te chamou a atenção, se pergunte, por que isso me chamou a atenção? Por que foi que eu olhei para isso e não olhei para o outro lado? Por que foi aquela cena, aquele pedacinho daquele objeto que mais me tocou e não aquele outro objeto da cena?
Por exemplo, se você está olhando para mim aqui, por que é que de repente lá em cima, se você está vendo esse armáriozinho preto aí atrás de mim, lá no topo tem em branco um pequeno porta-retratos. E aí talvez se você é muito apegado aos detalhes e muito detalhista das cenas e os contrastes te chamam a atenção, o contraste do branco com o preto talvez te tenha chamado a atenção. O fato de ser um detalhe da cena, um porta-retratos, lá em cima no topo de um armário preto durante uma videoaula, então você tem que chamar a atenção. Então se pergunta por que foi esse porta-retrato que me chamou a atenção e não o tripé que está ali sem a câmera atrás do Jeffter. Então, por que foi que a camisa do Jeffter, que tem um X aqui logo abaixo da gola, me chamou a atenção? Então pergunta, por que isso me chamou a atenção? Por que aquilo não me chamou a atenção? Por que eu gosto mais dessa cor? Por que eu gosto menos dessa cor? O que aparece mais nas minhas fotos? Olha as fotos que você costuma fazer e pergunta, sei lá, de repente tem muita cadeira, de repente tem muito a cor azul, de repente tem muitas formas circulares. Por que isso aparece tanto nas minhas fotos? Por que eu olho tanto para isso? Por que eu fotografo tanto isso? Então, investigar-se é o primeiro passo para reeducar o seu olhar, porque para que você possa recriar o seu olhar, reestruturá-lo e desenvolver um novo olhar, você precisa entender o olhar atual, você precisa entender o olhar que você tem hoje. Então, investigar-se é o primeiro passo e é exercício prático, é uma questão prática para que você possa melhorar o seu olhar. Se pergunte por que isso e não aquilo, por que não aquilo e isso, por que isso dessa maneira, por que essa cor, por que essa forma, por que a atenção nisso, por que o foco nisso, por que essa luz. Investigar-se é o primeiro passo. Depois de investigar-se, procure identificar os seus filtros. Então, nós falamos dos nossos filtros internos. Então, identifique o que é que você acredita. Você segue determinada religião, você desenvolve sua espiritualidade de determinada maneira, você gosta mais dessa cor, você gosta mais de azul do que de vermelho, mais de rosa do que de verde, você gosta mais de alimentos orgânicos do que produtos industrializados. Então, o que é que você gosta? O que é que você acredita? O que é que te chama a atenção? Os conflitos sociais te chamam a atenção? Você é uma pessoa que se inspira buscando mais equidade entre as pessoas, mais justiça social? Por que isso e não aquilo? Identifique os seus filtros. Pergunta para si mesmo e comece a identificar no que é que você acredita. Em que? Como você acredita? Como você passou a acreditar nisso? Então vai identificando os teus filtros internos. E aí, uma ótima dica que pode te ajudar. Olha as tuas fotos todas, tanto para a dica anterior, que é investigar-se, quanto para essa, identificar os filtros. Começa a olhar as fotos que você tem. Procura os tipos de objeto e anota que tipos de objeto aparecem mais nas suas fotos. Que cores aparecem mais, que luz aparecem mais. E vai anotando isso. Se você tem uma foto que você lembra que você estava triste naquele dia ou naquela noite, você estava feliz naquele dia ou naquela noite, anota. Nessa foto eu estava feliz, aparece isso, isso e isso. E aí compara com a foto em que você estava triste. Se você estava feliz, tem isso, isso e isso dessa forma. Essa aqui eu estava triste, tem isso e isso dessa forma. E se você lembrar de mais fotos assim, vai escrevendo, anotando e compara isso depois. É um exercício fantástico. Você pode se dar conta de coisas que você nunca tinha parado para perceber na sua vida antes, sobre o teu olhar, sobre os teus filtros internos e sobre si mesmo, sobre si mesmo. Aí você vai perceber como a educação do olhar, como a estrutura do teu olhar vai influenciar no teu registro fotográfico. Faz esse exercício. Então, depois de investigar-se, identificar os seus filtros, você vai precisar aprender a desaprender. Então, você sabe o que você acredita, você sabe como você se comporta, o que você sente, o que você gosta, o que você não gosta, o que te chama a tua atenção, certo? Você aprendeu tudo isso hoje, então é hora de começar a desaprender. Tem uma fábula muito interessante que eu gosto de contar, que é o seguinte: em determinado lugar havia uma torre muito alta, no centro de um reino. Então, do alto da torre havia duas janelas, uma para o norte e uma para o sul. A torre era muito, 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 muito alta. E as pessoas gostavam de subir lá para poder enxergar
o que havia nessa torre. Então, durante um determinado período, um lado da janela da torre estava interditado por alguma razão, para fazer algumas reformas na janela. Então, a janela que dava para o sul estava, num determinado dia, fechada para reformas. E aí, dois amigos que conversavam, que queriam muito subir na torre para poder saber o que tinha lá do outro lado, decidiram subir. Só que aí, um acordo entre eles, decidiram fazer o seguinte: vamos fazer o seguinte, você sobe hoje e me diz tudo o que você vê da janela da torre. Daqui a 2 dias eu vou subir e vou te contar tudo o que eu vi. Então, o primeiro amigo foi lá. Nesse dia, o lado sul estava interditado. Ele subiu, chegou ao topo da torre e, olhando pela janela do lado norte, porque o sul estava interditado, viu que havia uma imensa floresta e lá no fim havia montanhas. Então, era um verde. Era tudo verde para onde ele conseguia olhar e com montanhas lá atrás. Então, ele desceu muito tranquilo, feliz, vendo que havia muitas árvores, e disse ao amigo: eu vi uma imensidão de verde, não há nenhuma construção, nenhum prédio, nem pedra, nem concreto, nem casas, nem vilas. Só vi árvores lindas, frondosas e uma serra, várias montanhas no fim, logo atrás das árvores. O amigo ficou empolgado e queria ver essa imagem. Só que 2 dias depois, quando era a vez dele subir para poder contar a outro amigo, a janela do lado sul já estava pronta, todo mundo já podia olhar pela janela do lado sul, mas a janela do lado norte, por onde o primeiro amigo havia olhado, estava interditada agora. Então, a janela que antes estava aberta estava interditada, e a que antes estava interditada estava aberta. E aí, o segundo amigo, era o dia dele subir, subiu e não olhou pela janela que antes estava aberta, não olhou para o norte, olhou para o sul, que era a que estava aberta agora. E quando olhou pela janela, ele não viu essas árvores nem viu montanhas ao fundo. Ele viu uma imensidão de vilas, uma perto da outra, muitos muros de concreto e de pedra, várias casas, construções, e ele ficou completamente desapontado. Então ele voltou lá, desceu e disse: meu amigo, eu vi vários prédios, várias construções, pedras, não vi nenhuma montanha, nem essa floresta que você falou, vi pouquíssimas árvores. É impossível que em 2 dias tenham destruído tudo, inclusive tirado montanhas do lugar e construído vilas. E os dois começaram a discutir. Não, mas eu olhei pela janela da torre e eu vi isso. E eles começaram a discutir um com o outro. Não, tem prédios e construções. Não, tem árvores e montanhas. Prédios e construções, árvores e montanhas. Só que o que nenhum dos dois tinham parado para perceber ou conversado para entender é que um havia olhado para o norte, outro havia olhado para o sul. Eles estavam na mesma estrutura, na mesma torre, mas olhando em direções diferentes. E o que é que essa fábula nos ensina? Nós, muitas vezes, estamos na mesma construção, vivemos na mesma cultura, moramos na mesma cidade, temos a mesma idade, vivemos na mesma família, mas nós vemos coisas diferentes porque nós estamos olhando para lados diferentes. E aí, depois que você identificou, se você se investigou, identificou seus filtros, se conheceu, você sabe para que lado você olha. O desaprender é a hora de olhar para o outro lado. É de questionar aquilo em que você acredita para poder olhar o outro lado, enxergar o que é que tem do outro lado. É olhar o lado da janela que o outro olha. É olhar o lado da torre pelo lado que o outro olha. Porque isso vai te trazer muito mais riqueza no olhar. Isso vai enriquecer o teu olhar. Porque, por exemplo, vai te trazer o novo para o qual muitas vezes você estava fechado porque você já tinha suas crenças. Então, só para dar um caso, por exemplo, muitas vezes você é um cristão protestante, por exemplo, e aí você se fecha a conhecer, de repente, as religiões indígenas, os ritos indígenas, os ritos animistas indígenas. E aí você se fecha nisso e não quer conhecer. Mas aí você decide olhar o outro lado. Então você não precisa abrir mão das suas crenças, mas você precisa olhar o outro lado para poder enriquecer. E aí você, sendo cristão protestante, decide ver como são, no que acreditam determinadas tribos indígenas, determinados ritos animistas, determinadas crenças indígenas. E aí você começa
a descobrir, a aprender do zero aquilo, e aquilo te deixa fascinado, porque é algo completamente novo. Então imagine o potencial de fotografar algo que é completamente novo. É como se fosse uma criança que está completamente encantado com aquilo. Então o novo traz muito encanto para a gente, e esse encantar-se é fundamental. E é por isso que a gente precisa desaprender o que a gente aprendeu, porque quando a gente desaprende, tudo se torna novo. Então, a rua pela qual eu passo todos os dias, quando eu desaprendo que aquilo é rotina, que aquilo é a mesma coisa, que aquilo é sempre o mesmo ângulo, sempre olhando para frente para passar logo aquela rua e chegar onde eu quero chegar, eu começo a olhar aquela florzinha que no canto do muro começa a nascer. E eu tenho uma foto fantástica da rua pela qual eu passo todos os dias, mas nunca tinha parado para olhar no cantinho do muro onde tem uma flor que nasce. Então, quando eu desaprendo, tudo se torna novo, eu tenho um novo encanto, a minha sensibilidade é despertada e eu consigo fazer fotos melhores, porque eu consigo olhar para o mundo de uma outra maneira. Então, desaprender é o outro passo fundamental para que a gente possa desconstruir o que sabe e se empolgar, é trazer o novo à tona e trazer um novo olhar. Depois você precisa ousar, ouse. Então arrisque, tente algo que você nunca tinha tentado. Então se você sempre faz fotos de cima para baixo, tenta fazer foto de baixo para cima. Não tenha medo de melar a sua roupa, de se deitar no chão, das pessoas olharem em volta e às vezes acharem que você é meio doido ou meio doida. Não tem problema nenhum. Ouse. Olhe de um ângulo diferente, posicione a câmera de maneira diferente, tente uma luz diferente, coloque objetos de cena diferentes. Ouse, seja ousado, mude, transforme, transforme-se e arrisque. Então, é isso que você precisa fazer. Então, identifique os seus filtros, conheça a si mesma, a si mesmo, desaprenda o que sabe e ouse no aprendizado do novo, nesse novo encantamento com a realidade ao redor. E persista. Você não vai tentar uma só vez, fez o primeiro clique e tem aquela foto fantástica, digna de um aplauso, de um elogio de um grande fotógrafo como o Henri Cartier-Bresson. É provável que nas primeiras fotos você tenha registros mais fracos, mas que a persistência é que vai definir. Lembre-se, a forma como você se enxerga e como você se sente influencia na fotografia. E o fôlego, o manter-se sonhando e tentando, persistindo, ousar, sempre tentar um novo, tentar um ângulo diferente. Se fotografa de frente, fotografa de baixo para cima, de cima para baixo, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, com outro ângulo, com a outra roupa, com outro cenário, de uma nova forma, com outra luz, com a luz de outra cor, com uma luz diferente, no pôr do sol, no amanhecer, durante o meio-dia. Tenta, ousa e persiste. Tenta novamente, faz de novo. Regula o equipamento, faz novamente. Tenta em outro horário, persista. É a grande chave. Então, você precisa investigar a si mesmo ou a si mesmo, identificar os próprios filtros, desaprender, ousar e persistir. E aí, depois que você fizer isso, é hora de refazer o caminho. Então faz tudo de novo. Porque se você identificou suas características, desaprendeu e tentou aprender o novo, se encantar novamente, ousou e persistiu, você já tem um novo olhar, você tem um olhar diferente, com mais crenças, com a sua mente mais expandida, com o seu universo maior, porque você tem mais informações, aprender novas coisas e tem um olhar diferente. Com a sua ousadia e persistência, você acabou descobrindo que algumas coisas com você dão muito certo, você tem mais habilidade para isso e menos habilidade para aquilo. Então é hora de refazer o ciclo. Por que eu tenho menos habilidade para isso e mais habilidade para aquilo? Então vai descobrindo mais sobre as suas habilidades, ampliando as suas possibilidades e refaz o ciclo. Se investiga, identifica os próprios filtros, desaprende, ousa, persiste, faz o ciclo. E é um ciclo constante que você vai desenvolver
durante toda a sua vida e durante todo o seu processo fotográfico e durante o desenvolvimento do teu trabalho fotográfico, e vai fortalecer a forma como você olha e fortalecer a tua sensibilidade. E além de fortalecer a tua sensibilidade, como você vai usar e persistir, vai estar sempre manuseando o equipamento e tentando novas possibilidades, você vai, além de reforçar a tua sensibilidade, reforçar a tua habilidade, evoluindo, sempre criando esse equilíbrio que vai te diferenciar de um nível comum para um nível excepcional. E é isso que vai reforçar a qualidade da tua fotografia. É isso que vai dar solidez e base para os registros fotográficos que você vai fazer. Então, tem alguns exercícios muito práticos. Primeiro, sobre foco. Sobre cada tópico desse a gente vai ver um pouquinho mais adiante, mas sobre foco. Um exemplo muito prático. Coloca um objeto na tua frente e um objeto atrás. Eu aqui, no caso, a câmera é o objeto atrás e esse lápis é o objeto na frente. Se eu olho para foco o meu olhar aqui no lápis, eu olho diretamente para o lápis, atrás a câmera fica meio embaçada. Se eu olho através do lápis para a câmera, o lápis está meio embaçado e a câmera está completamente visível. Então, tenta o foco. Foca em uma mesma cena, por exemplo, o exercício de 45 dias que você tem que fazer com o mesmo objeto. Se de repente o lápis está aqui, coloca o foco no objeto de trás e desfoca o lápis. Foca o lápis e desfoca o objeto atrás. Foca um terceiro objeto. Então, mexe com o foco. Tenta diferentes focos. O ângulo, a mesma coisa. Em vez de olhar assim, olha de cima para baixo, de baixo para cima, de um lado para o outro. Mexe com o teu ângulo. A luz. Diminui a luz, aumenta a luz, tenta a luz do sol, abre as janelas para entrar mais luz, fecha a cortina para entrar menos luz, coloca uma luz artificial, acende uma lâmpada, tenta diferentes possibilidades com a tua luz, fazendo sempre a foto do mesmo objeto. Esses exercícios são excelentes para serem aplicados no exercício dos 45 dias, porque você vai ter sempre o mesmo objeto e vai ter possibilidades diferentes, com foco, com ângulo, com luz, com a distância e com o momento para poder fotografar. Então, além da luz, tenta a distância. Fotografa mais de perto, mais distante, uma distância intermediária. Então, vai mesclando, por exemplo, uma luz diferente, com um foco diferente, com um ângulo diferente. Faz da esquerda para a direita, mais perto, com mais luz e focando o objeto da frente. Depois, faz diferente, vai mesclando as possibilidades do que você fez. E, por fim, o instante. A gente viu na aula passada que o Cartier-Bresson ele é considerado o pai do fotojornalismo e ele foi o fundador da ideia do instante decisivo. Então, ele esperava muitas vezes por minutos para poder fazer uma foto específica daquele momento que ele queria fotografar. Uma foto dele muito emblemática de um homem dando um passo para dentro de um lago. E ele fotografa exatamente o momento em que o pé está quase tocando na água, que o reflexo ainda está perfeito ali. Então ele ficava muito tempo esperando para fazer o clique do instante perfeito. Então fica ali observando o mesmo objeto, a mesma cena por algum minuto e espera aquela cena que você gostaria que acontecesse. De repente é o momento em que a pessoa está passando na frente da câmera. Então treina também um instante. Treina foco, ângulo, luz, distância e um instante dessas maneiras. Vai exercitando para que você possa ter resultados diferentes, possa ir se descobrindo e redescobrindo os processos de construção do teu olhar. Então são exercícios fundamentais para que você possa caminhar ainda mais com a reeducação constante do teu olhar. E aí, as últimas indicações para você, mais uma vez fechando com a garota afegã. Então, tem alguns bônus do curso que vão sendo disponibilizados aos poucos. E aí, um dos bônus é os vídeos que foram da série Fotografia, o Poder das Imagens, que foram do material de lançamento do curso, vão estar disponíveis para vocês na plataforma do curso. Eu recomendo que vocês visualizem também para ir comparando, tendo mais informações, e o infográfico, o Poder das Fotografias, que tem o link nos slides que estão disponíveis para que vocês possam acessar lá no site da Dialógica. Que no infográfico tem algumas informações e trazem muitos detalhes, principalmente sobre a relação fotografia e mídias sociais e o poder imenso das fotografias, para a gente ter uma noção mais apurada em dados e em números também sobre o lugar central que o olhar, que as imagens ocupam nas nossas vidas. Então, esse é o segundo módulo,
reeduque o seu olhar e a gente se encontra no próximo módulo de aulas. Até lá!